começar. Vamos falar sobre direito penal. Vamos partir de uma introdução. Tá? Então vamos lá. O direito penal, ele está previsto em um Código Penal. Tá? É um decreto-lei que trata sobre as infrações penais e sobre todas as regras. Então vamos lá. O Código Penal ele é dividido em duas partes, sendo a primeira parte chamada de parte geral. E a segunda parte, parte especial. Pessoal, os senhores sabem identificar o que é que a parte geral trata? A parte geral trata sobre todas as regras de direito material. Trata todos os detalhes, todas as nuances que você pode identificar como pratica um crime, como você pode excluir esse crime, como, por exemplo, alguém que puxa uma arma e mata um cidadão. De repente sai a notícia de que esse cidadão não pratica crime. E você se pergunta, meu irmão, ele atirou no outro, tirou a vida dessa pessoa e não pratica crime? Pode ser que exista uma situação de excludente de licitude chamada legítima defesa. A legítima defesa exclui o crime. E aí onde é que se vê isso? Se vê no artigo 23, que está previsto na parte geral. Então a parte geral, ela vai do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. E a parte especial? Do artigo 121 ao artigo 359H. Então, a parte especial trata de crimes. Todos os crimes são previstos na parte especial? Todos não. Mas os crimes estão previstos na parte especial e também nas leis especiais ou leis extravagantes. Pode ser que venha com esses dois nomes. Leis especiais ou leis extravagantes. Tá? São legislações que são criadas para tutelar determinada matéria. Como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, que traz o crime de porte e posse de arma de fogo, tá? A lei de drogas, que traz o crime do usuário e o crime de tráfico de drogas, tá? Entre outros crimes previstos. O direito penal ele tem uma estrutura, e ele se estrutura com a base na seguinte situação. O direito penal ele se estrutura em uma infração penal. Tá? E aí, veja só, a infração penal ela é dita como dicotômica. Dicotômica por quê? Porque ela só se divide em duas. Se divide em quê? Em crimes e contravenções penais. Crimes e contravenções penais. E aqui já percebemos anteriormente que os crimes estão previstos onde, pessoal? Os crimes estão previstos na parte especial e nas leis extravagantes. Também chamadas de quê? Leis especiais. Tá? Nas leis extravagantes ou leis especiais. E a contravenção penal? A contravenção penal está prevista na lei de contravenção penal. Tá? Ela não está prevista dentro do próprio Código Penal. É uma legislação que foi criada para tratar sobre as contravenções penais. E aí a gente precisa trazer uma seguinte situação. Veja, toda vez que você vê o nome crimes, leia-se delitos. Desculpa. Por quê? Crimes é a mesma coisa que delitos. Boa noite. Toda vez que você vê crimes, leia-se delitos. Delitos, leia-se crimes. Existe também uma denominação para tratar de contravenções penais. Veja só, a doutrina chama contravenções penais de crime anão. A doutrina chama as contravenções penais de crime anão, ou também chamada de crime liliputiano. Crime anão ou crime liliputiano. Pessoal, então vamos delimitar a seguinte situação. Quando se trata de crimes, estamos falando de infrações penais mais graves ou menos graves? Mais graves. Estamos diante de infrações penais mais graves. E as contravenções penais?
menos. Diante dessa situação que acabamos de trazer aqui, faço uma pergunta aos senhores. E os crimes de menor potencial ofensivo se enquadra nas infrações mais graves ou menos graves? Então, os crimes de menor potencial ofensivo são uma espécie de contravenção penal. É isso? Ele se encaixa, então, nas infrações penais menos graves. É isso? Não, pessoal, olha. Então, presta atenção. Crime de menor potencial ofensivo não se encaixa nas infrações menos graves, mas sim se trata de crimes, por sua vez, se encaixa onde? Então, toda vez que você vê o nome crime de menor potencial ofensivo, que é disciplinado pela lei 9.099 de 95, você vai perceber que esses crimes de menor potencial ofensivo são crimes, por sua vez são infrações mais graves, tá? A única distinção que o Código Penal traz para a infração é crime e contravenção penal. Crime é a mesma coisa que delitos. Então, toda vez que você vê a palavra crime, você vai ler o quê? Delito. Delito vai ler crimes, tá? Diante dessa distinção aqui, precisamos trazer a seguinte situação. Uma das coisas que também muito confunde na hora de aplicação de determinado questionário, de determinada resolução de provas, é quanto ao resultado. Resultado vamos estudar em um momento oportuno, que seria o momento que estivermos estudando teoria geral do delito, tá? Mas é muito importante a gente tratar sobre isso. Veja só, as infrações penais, elas trazem um resultado, certo? Veja só, toda infração penal ela traz um resultado, sendo esse resultado dividido da seguinte situação. Um resultado normativo, também chamado de jurídico, e o resultado material, também chamado de naturalístico. Então, vamos lá. O resultado, ele se divide em resultado normativo ou jurídico, ou resultado material e naturalístico. E o que é o resultado em si? Vamos lá. Resultado normativo ou jurídico é o resultado em que a infração penal causa um dano ou causa um perigo a determinado bem jurídico. Os senhores sabem o que são bens jurídicos? Bens jurídicos são bens imateriais ao qual o direito protege. Como, por exemplo, no crime de homicídio, qual é o bem jurídico que o direito penal protege? A vida. Então, a vida é um bem jurídico. No crime de furto, roubo, extorsão, estelionato, qual é o bem jurídico que o direito penal protege? O patrimônio. Tá? Nos crimes de lesão corporal, a inviolabilidade física. Tá? Então, bens jurídicos são esses bens imateriais. Toda vez que houver um crime ou houver uma infração penal, quer dizer que vai ter um resultado. No mínimo, um resultado normativo. Tá? O direito penal ele protege um bem jurídico. Para que possa dizer que existe um crime, você tem que ofender, ou pelo menos pôr em risco, determinado bem jurídico. Certo? Então, vocês precisam pegar a seguinte situação. Todo crime possui um resultado normativo ou jurídico. Mas não são todos os crimes que prevêem um resultado material ou naturalístico. E o que seria resultado material ou naturalístico? Toda vez que houver alteração do mundo exterior. Toda vez que houver alteração da matéria, toda vez que o mundo exterior se alterar, existe um resultado material ou naturalístico. Como, por exemplo, eu pego uma pistola, dou 2 tiros no Jales. O Jales é alvejado com 2 disparos de arma de fogo. Perceba, essa seguinte conduta causa um resultado? Sim. Resultado normativo ou naturalístico? Ou os dois? E aí? Veja só, essa determinada ação que eu acabei de narrar aqui traz os 2 resultados. Isso por quê? Porque eu ofendo um bem jurídico
Tá? E também causa alteração do mundo exterior. Veja, o jalo estava em seu perfeito estado físico. A partir do momento que eu atinjo, eu mudo a matéria. Ele é alvejado. Então ele deixa de estar como estava, deixa de ter integridade física. Tá bom? Pessoal, veja só. Para que o indivíduo ele tenha uma real capacidade de cometer crimes, é preciso analisarmos alguns pontos, alguns requisitos. E aí a gente começa a analisar o quê? Precisa existir uma conduta humana. Veja, somente o homem pratica crime. Ou seja, precisa existir uma ação ou omissão humana para que se possa dizer que existe um crime, que existe determinada conduta que possa levar a um crime ou uma contravenção penal. Mas o animal, no caso do animal atacar alguém, eu pratico crime, imagina a seguinte situação, eu tenho um pitbull e o meu pitbull ataca alguém. Pergunto, eu pratico crime? E aí a gente tem que botar a seguinte situação, depende, né? Depende de quê? Depende da seguinte posição. Se eu instigo o meu animal a atacar, o que eu estou praticando se o cidadão morrer é o crime de homicídio. Por quê? Porque houve a extensão da minha vontade projetada no animal para atacar o cidadão. Então ali ele faz uma agressão. Se o cidadão revidar, legítima defesa. Outro ponto. Por um descuido meu, o animal se solta e ataca uma pessoa. Nessa situação eu pratico crime? Pratico. Se o cidadão morrer, homicídio culposo. Por quê? Porque eu fui negligente. Eu devia ter mais cuidado e não tive. Tá? Agora imagine só, eu tomo todos os cuidados necessários para que o animal fique aqui do meu lado, filho da peste, fique parado, né? Mas mesmo assim, o animal, por uma situação, consegue se soltar e ataca uma pessoa. Essa pessoa vem a óbito. Pergunta, eu pratico crime? Não. Não, porque eu não fui nem negligente, nem imprudente, nem imperito. E nesse caso eu não instiguei. Então não tenho dolo. E para se dizer que eu pratico o crime na modalidade culposa, precisa ter a imprudência, negligência ou imperícia. Que é um assunto que a gente vai estudar quando estivermos vendo teoria do crime. Precisamos ter também consciência. Veja, só se pratica uma ação com consciência do que está fazendo. Ou seja, para que eu possa dizer que pratico uma conduta, eu preciso ter consciência de praticar a conduta. Do mesmo modo, eu preciso ter vontade. Então, a conduta possui como elementos consciência e vontade. Para que eu pratique uma conduta, eu preciso ter consciência do que estou fazendo, eu preciso ter vontade de agir conforme a minha consciência. Na ausência de um desses dois requisitos, exclui-se a conduta, por sua vez, o fato típico, tornando o fato atípico, ou seja, não há crime. E aí a gente vê uma questão. Veja só, sempre importante tratar questões no meio dos assuntos. Toda vez que a gente finalizar um assunto, vamos discorrer sobre algumas questões. Vamos entender como esse assunto é aplicado, para a gente poder aprender. E agora tirar as dúvidas. Então vem a seguinte situação. O direito pátrio faz distinção clara entre as figuras do crime, contravenção penal e delito. Certo ou errado? A infração penal, ela se divide em duas, certo? Quais são as divisões da infração penal? Crime e contravenção penal. E crime é a mesma coisa que... Agora vamos voltar à questão. O direito pátrio faz distinção clara entre as figuras do crime, contravenção penal e delitos. Lógico que não, né, pessoal? Veja só. Crimes e delitos é a mesma coisa.